Estamos chegando para mais um tradicional Papo de Esquina do programa Trocando em Miúdos. No programa de hoje, nós estamos recebendo o nosso colaborador, que todas as quartas-feiras brindava o público com as suas participações no panorama político e que agora vem se apresentar na condição de pré-candidato a deputado federal do PCdoB. Professor Edilson Gracioli, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia, professor Magalhães. Bom dia, ouvintes da FM Universitária. É uma grande satisfação, né? De fato, a legislação eleitoral nos impõe certas restrições, embora aqueles que exercem mandato não tenham nenhuma restrição. Eles podem usar, inclusive, o mandato para continuar na visibilidade que os credencia com boas chances à reeleição. Mas nós estamos muito dispostos a levar adiante uma proposta por enquanto, de pré-campanha, né, já que eu não sou ainda candidato, a candidatura se consolidará a partir da convenção do meu partido, marcada para 4 de agosto. Até lá eu sou pré-candidato. Mas já estamos com a possibilidade de apresentar o nosso esquema 3-4-3, que nesse clima de Copa do Mundo, a metáfora futebolística vai nos ajudar. Com certeza. E o professor Edilson, na última quarta-feira, marcou aí a sua despedida do quadro Panorama Político. Isso porque, a partir da semana que vem, nós já teremos o seu substituto, né? Subiu a plaqueta lá, sai o Edilson e entra o professor José Magalhães, da Faculdade de Direito. É um prazer tê-lo conosco e uma alegria muito grande poder contar com a sua colaboração no panorama político, professor Magalhães. Olá, Márcio, olá, Edilson, olá, ouvintes da Universitária. Continuando essas metáforas futebolísticas, então que eu possa, com o dedo do técnico, Márcio Alvarenga, entrar e promover um bom debate, substituir à altura o Edilson e que a gente possa continuar debatendo a política, fazendo esse panorama de uma maneira profunda, adequada, analítica e, de alguma maneira, combatendo as inverdades e as confusões que existem aí nas análises políticas e no próprio fenômeno político, né? Uhum. Edilson, eu devo confessar que eu, na condição de amigo, posso me considerar seu amigo, né? Mas eu digo com toda a sinceridade, eu vejo uma coragem voraz da sua parte, principalmente num ambiente onde os políticos não inspiram muita confiança, e aí, inclusive, a própria necessidade de uma revitalização, né, de uma renovação nos quadros políticos. Mas, de qualquer forma, é corajosa a sua atitude de abraçar esse caminho. Eu de fato costumo dizer que para participar da política institucional, porque política fazemos o tempo todo, não é? Mas a política institucional, que inclui a disputa eleitoral, é preciso, no caso de um partido pequeno e de um projeto audacioso como o que nós estamos construindo já desde 2016, é preciso uma dose de coragem, sim. Mas não se trata de uma dimensão individual, não é? Quer dizer, quando eu faço a metáfora do futebol, o nosso esquema é o 3-4-3, eu me refiro exatamente a quê? Nós temos uma primeira linha que diz respeito às 3 dimensões que um mandato deve ter. O mandato ao Legislativo, à Câmara Federal, no meu caso, ele é uma dimensão de representação política. Eu não sou candidato de mim mesmo, eu sou candidato de um projeto, falarei disso ao longo do programa, e é preciso estar preparado para exercer essa representação. Inclusive, construir coletivamente as pautas que serão levadas adiante na futura candidatura. O mandato, ele também é uma dimensão, ele tem uma dimensão da ação institucional. Eu fui, Márcio, acho que já falei aqui ao microfone da Rádio Universitária, antes de eu vir para Uberlândia, eu fui funcionário de carreira concursado da Câmara Municipal de Jundiaí. Então eu conheço um pouco o legislativo
por aquele lado que não é visível, não é o lado da tribuna, das sessões. Eu conheço um pouco as entranhas, embora isso tenha muito tempo, foi entre 86 e 88, eu cheguei em Uberlândia em 93. Eu sei, foi uma experiência importante para saber que o mandatário, o deputado ou a deputada tem que atuar institucionalmente, como parlamentar, apresentando projetos de lei, fiscalizando o executivo, mas também junto aos outros poderes estabelecidos. É preciso fiscalizar o executivo, cobrar ações, ser propositivo, e é preciso se colocar de maneira altiva, elevada, junto ao judiciário e ao Ministério Público. Então tem essa segunda dimensão. E a outra dimensão é a do projeto político mais amplo. Então, de fato, é necessário ter esse arrojo. Uhum. Nós não temos esquemas escusos de financiamento, eu não aparelho nenhum tipo de entidade, porque acho que aquele que se presta a disputar uma eleição para ser legislador, ele tem que saber discernir o que é legal, o que é legítimo e também se comportar de maneira condizente. Então, existe a coragem, sim, mas é uma coragem coletivamente estabelecida, seja pela história do meu partido, que é o partido mais antigo do Brasil, do arco de apoios que buscamos junto ao comum do eleitor e da eleitora que tem confluência com as nossas ideias. E o duro é tentar estimular o eleitor no ambiente e no momento, inclusive, onde o eleitor, além de frio, está profundamente indignado e indiferente, né, professor Magalhães? Eu acho que esse tema da coragem, ele é muito relevante porque nós podemos conversar sobre política, trabalhando nas instituições, nas suas formas jurídicas e etc. Mas a gente também pode debater política dependendo de como esses afetos circulam na sociedade. Então, por exemplo, quando um candidato como o professor Edilson se coloca um pré-candidato como o professor Edilson se coloca à disposição da sociedade nesse clima de dificuldades que a política enfrenta, isso é de fato uma coragem. E realmente, se não tiver um amparo coletivamente construído, essa coragem pode só sobrar, ela não pode não permanecer. Ainda mais quando o afeto social que parece ser o mais comum é o medo, ou seja, quase o oposto da coragem. Então, você enfrentar o medo que a sociedade circula, sente hoje em dia, com uma coragem de se expor, de colocar a sua figura, de, vamos dizer, avant-garde, né? Na vanguarda social, para representar, é realmente algo que exige muitíssima coragem. Como exige muitíssima coragem é colocar esse aspecto coletivo como um aspecto à frente da individualidade. Porque também, numa sociedade hoje em que se estimula o individualismo, que tem o individualismo como mote principal, todos os dias, em todas as propagandas, nas arquiteturas, no design de interiores, na filosofia jurídica e assim por diante, você representar alguém que só se acha como indivíduo é uma tarefa hercúlea, porque no individualismo ninguém representa ninguém. Não existe representação dentro de uma circulação social em que nós temos indivíduos atomizados. Então, isso de fato, mais o incremento de que nós estamos vivendo um momento de descrédito da política e procurando alternativas que, de mais a mais, não nos levarão a soluções duradouras, perenes e saudáveis para a sociedade. Se colocar como uma candidatura por si só já é um ato de coragem e já mostra um afeto que movimenta diferente do medo, e uma candidatura que ainda coloca o coletivo em face ao individual, nós já temos um outro aspecto que é extremamente relevante nesse sentido, né? É por isso que nós precisamos procurar cada vez mais a despersonalização das campanhas, a busca dessa coletividade e assim por diante, Márcio. Agora, professor Edilson, o que será da esquerda daqui para frente? Nós tivemos aí a eleição mexicana recentemente e, consequentemente, o presidente Obrador, que
vai assumir o cargo é socialista, é de esquerda, mas nós estamos observando, e nesta semana mesmo, um processo de articulação de uma reunião de cúpula entre dirigentes de países que convergem para a direita. Então, denotando claramente um lado conservador da política. Como é que você analisa esse cenário? Bom, em primeiro lugar, eu fico satisfeito, Márcio, de ouvir de você o registro de um movimento que não tem uma dimensão apenas no Brasil, é um movimento global. Então, a noção de direitos sociais de cidadão, esse binômio cidadão com direitos, vem sendo substituído por clientes com serviços a serem vendidos, globalmente. Isso vale para a Previdência, isso vale para a saúde. E se nós pegarmos a origem da expressão esquerda, das expressões esquerda e direita, temos que voltar à Revolução Francesa, onde a esquerda da Assembleia Nacional Constituinte estava o quê? Quem queria mudar o antigo regime. Então, essa conotação da transformação, de digamos, proporcionar as melhores condições para que saiamos de uma sociedade que é a nossa sociedade é uma usina que produz desigualdades, que produz excluídos, não é? Essa expressão excluídos não é sociologicamente sustentável, mas ela no ideário da população faz sentido. Então, eu tenho falando agora da linha de 4, para responder a sua questão, inclusive. Qual é o meio de campo do esquema? São 4 pontos fundamentais. Hoje, ser progressista, ser democrático, ser de esquerda, de centro-esquerda, é muito aquilo que Manuela Dávila e Ciro Gomes têm colocado nas suas pré-campanhas. Nós precisamos defender a soberania nacional, não o nacionalismo fascista. Aliás, o fascismo nunca foi de defesa da nação, ele sempre foi de entrega da nação. Nós precisamos de um desenvolvimento econômico e inovação. Eu tenho dialogado com colegas aqui da universidade que estarão na minha campanha, colegas da área da computação, por exemplo, que vão me ajudar na formatação das propostas sobre o tema desenvolvimento e inovação, a respeito do qual um parlamentar tem o que dizer e deve dizer algo. Não existe direito a ser distribuído. Não existe pauta de reivindicações que possa ser atendida sem desenvolvimento econômico. O terceiro pilar desse quadrado, desse losango no meio de campo é o quê? É a democracia. Essa descrença da política, essa criminalização da política, o que é que fica no lugar disso? O fascismo? O salvador da pátria? E os projetos coletivos? E os partidos sólidos? Se não houver isso, nós temos aventureiros. Então, a soberania da nação, desenvolvimento econômico com inovação, democracia e direitos sociais. A nossa época, Márcio, é uma época de retrocessos importantes. A reforma trabalhista provocou retrocessos. A aprovação da emenda constitucional 95, congelando os gastos nas áreas sociais, investimento, pesquisa, infraestrutura, já estão produzindo seus efeitos. A comunidade LGBTI, por exemplo, eu defendi essa proposta quando eu fui candidato a vereador. Agora eu vou elevar essa proposta a um patamar de disputa quando minha pré-candidatura se transformar em candidatura de âmbito nacional. Do que é que eu estou falando? Nós precisamos de centros de referência de cidadania LGBT, que sejam espaços de audiência da comunidade, a participação dessa comunidade na formulação de propostas que desemboquem em políticas de Estado, normalmente chamadas de políticas públicas. São exemplos de direitos. Nós temos que revogar medidas que no último período destruíram direitos que demoraram décadas para ser conquistados. A esquerda hoje no Brasil, professor Magalhães, ela está revisitando o legado trabalhista e reconhecendo que ele é importante. Quer dizer, há
pré-candidatura, ela já se pauta por esse losango no meio de campo. E isso, para mim, hoje é ser de esquerda e centro-esquerda. Eu gosto muito de uma metáfora, fugindo um pouco do futebol e indo para a estética, para a pintura. Se você pegar um caderno de desenho que tiver 200 páginas e você deixar a primeira em branco e a última com preto, totalmente preto, quantos tons de cinza existem entre um extremo e outro? Vários. Nós vivemos o desafio, Márcio, ouvintes e Magalhães, de uma transição ao desenvolvimento. Nós temos que sair da situação acuada em que o país está. Eu quero olhar para o passado recente, e eu tenho posicionamentos claros sobre arbitrariedades cometidas desde 2015, mas eu quero olhar como retrovisor, mas eu quero olhar para frente. Quais são as saídas da crise? As saídas da crise, e eu aqui não endosso a ideia do novo pelo novo, não é isso. Aliás, nada que é novo nasce do nada. Precisa ter a transição. Mas eu quero saídas. Quais são as saídas para a crise? O Brasil vai continuar sendo um exportador de commodities, de soja, de milho, de minério de ferro? A Petrobras vai viver essa situação de vendedora de óleo cru e importadora de derivados que ela tem capacidade de refino? Não. Nós temos, portanto, uma agenda propositiva. Crise sempre é, como dizem os chineses, risco e possibilidade. Nós estamos diante de grandes riscos. E o eleitor e eleitora que nesse momento se encontra desanimado, acha que é tudo igual e que pretende se abster, pense numa coisa. Se a decisão que você se recusar a tomar por não comparecer à urna, por votar em branco e nulo, principalmente para o parlamento, isso é muito comum, não é, Márcio? Não existe vácuo na política. Esse espaço será ocupado por quem decidir por você. Então, a campanha, quando ela vier, ela também será um movimento de convencimento sobre a importância da democracia a partir do ato de votar e de ser votado. Professor Magalhães. A maior punição para quem não gosta de política é ser governado por aqueles que gostam, não é? Então, isso, se eu não me engano, foi Platão que disse isso há 2.500 anos atrás. Então, isso é por isso que é uma tarefa relevantíssima fazer política do ponto de vista do coletivo. E é por isso que, pensando em rumos da esquerda, como a questão foi proposta, a esquerda precisa, de fato, reolhar para os rumos coletivos realmente de novo, né? A esquerda, de alguma maneira, fez aquilo que o professor Mangabeira Unger chama de humanização do inevitável. O que é uma humanização do inevitável? O modelo econômico está aí, o modelo cultural está posto, não tem muito o que fazer, a gente vai tornar esse modelo um pouco melhor. E aí a gente faz modelos de transferência de renda e etc., mas a gente não ataca de fato, estruturalmente, o que nos é colocado, né? Acho que a esquerda, uma parte da esquerda, se propôs a fazer isso, e aí no meio do caminho deixou de se apresentar como uma alternativa real para a população brasileira e para a população mundial, no caso, pensando em outras esquerdas, para se colocar como essa humanizadora do inevitável. E aí, quando as reações de fato acontecem, porque mesmo essa humanização, ela tem impactos relevantes, ela tem impactos na vida das pessoas, vem a reação de uma classe dominante brasileira que não quis se transformar em classe dirigente e só quer oprimir. E quando essa reação vem, uma parte da esquerda esquece que ela tem que ser alternativa para o povo e se mantém numa pura denúncia, num puro retrospecto, num puro olhar para trás e não se coloca mais como alternativa. Citando novamente o professor Mangabeira Unger diz que uma das tarefas do pensamento é fazer o papel da crise sem a crise. Nós estamos na crise. Isso quer dizer uma coisa, a crise vai nos fazer mudar de alguma maneira. Agora, para onde nós vamos mudar
é a ação política que vai determinar para onde nós vamos mudar, mas também o que nós vamos pensar sobre essa ação política. O que nós, criativamente, nas nossas gremiações políticas, nas academias, na militância que se faz de uma maneira difusa ou não nas redes sociais, na internet, para onde nós vamos e qual que vai ser a tarefa que nós vamos fazer no pensamento para que a gente saia da crise e para que a gente esteja sempre fazendo esse processo de estabelecer saídas sem necessitar da crise. E a esquerda, pensando na sua vertente jacobina, vamos dizer assim, que é essa vertente, na verdade, que acredita na transformação do homem, que acredita na elevação do homem, não é só na transformação, mas na elevação do homem, essa esquerda precisa de fato apresentar-se como uma alternativa. E não apresentar como um mero, esteticamente dizendo, uma mera maquiagem de uma coisa que está feia, né? Os projetos, via de regra, neoliberais que se apresentam por aí, eles são projetos que empobrecem as pessoas, aumentam a criminalidade e que, portanto, exigem controle social virulento. As esquerdas precisam estudar mais profundamente, voltar a estudar mais profundamente, voltar a fazer proposições transformadoras para que ela realmente tenha futuro, porque corre-se o risco de não ter. Uhum. Nós estamos vivenciando aí um período de crise política, de descrença política. Essa colocação que eu vou fazer agora, já tive a oportunidade de colocar em outras oportunidades também. E desde a primeira manifestação mais maciça de rua no país, tivemos uma cobrança nessa linha de direção, que era a questão da reforma política. E, mais uma vez, esse tema ele se coloca de uma forma a clamar pela urgência, dadas as circunstâncias. Repito, nós temos uma Constituição parlamentarista e vivemos sob um regime presidencialista. Quais são os rumos nesse sentido? Bom, eu entendo que perdeu-se uma oportunidade muito grande durante os governos Lula e Dilma de se submeter ao debate público em primeiro lugar. E como consequência do debate público na agenda do parlamento, uma proposta de reforma política que cumprisse alguns papéis que, com eles, eu respondo a sua pergunta sobre os rumos. O nosso sistema político, ele precisa, em primeiro lugar, melhorar a democracia representativa. Como é que você faz isso? Fortalecendo os partidos, combatendo as legendas de aluguel, sem que com isso se iniba a liberdade de organização partidária. Pois mas quando você coloca, professor Edilson, fortalecer os partidos, aí nós entramos no quantitativo. Hoje nós temos 36 partidos, quer dizer, é um absurdo. Espectro desse... Claro, não existem 36 concepções que se expressem em partidos. E é o seguinte, Márcio, 36 partidos registrados no TSE. Sim. E outro tanto tem na 42 fila. Na fila. Pois é, 42 na fila. Então, isso é inaceitável. É preciso combater os mecanismos que permitem as legendas de aluguel. Os partidecos satélites em torno de caciquismo na política. Eu sou a favor de um controle sobre isso. E existem mecanismos nessa direção. Os rumos incluem ainda uma ampliação do mecanismo da fidelidade partidária. O eleitor não pode ser enganado, ele não pode ser vítima de estelionatos a cada 2 anos, porque é a cada 2 anos. A cada 4 eleições gerais, mas a cada 4 intercaladamente eleições municipais. Não é possível se eleger alguém que diz algo vinculado a um partido que pensa algo e que depois faz o oposto a isso, o antagônico a isso. A fidelidade partidária, para mim, deveria incluir até mesmo que o detentor, a detentora de mandato, o deputado, o vereador eleitos, se eles descumprirem o programa do partido, ponto 1. Ponto 2, se eles mudarem de partido,
durante um exercício do mandato. E ponto 3, se eles descumprirem questões em relação às quais a direção partidária feche posicionamento, eles perdem o mandato. Então, não é possível mais. E aí o eleitor muitas vezes fala assim, não, mas eu voto em pessoas, eu não voto em partido. Pois é, essa personalização, essa perda de percepção de que cada candidatura expressa uma concepção, tenha consciência ou não, isso faz parte das mazelas que nós vivemos. Então, melhorar a democracia representativa, fortalecer partidos, o que significa reduzir a possibilidade das legendas de aluguel, a ampliação da fidelidade partidária, e eu quero destacar mais 2 aspectos quanto a uma reforma política, e isso é papel de parlamentar. Parlamentar tem prerrogativa para fazer parte de um processo que culmine com isso. Nós precisamos baratear drasticamente as campanhas. O fim do financiamento empresarial foi um avanço quanto a isso. Mas o glorioso TSE nos prestou um desserviço. Aprovou que o autofinanciamento pode ser em até 100%. Mas você sabe quanto que a legislação permite que um candidato a deputado federal gaste na sua campanha? 1 milhão. O de federal, 2,5 milhões. Alguém aquinhoado, alguém rico que tenha 2,5 milhões para financiar a sua própria candidatura poderá fazê-lo na boa, dentro da legalidade. E a outra questão importante, nós temos que ampliar as formas de democracia direta e participativa. Nós temos que ter matérias constitucionais que sejam objeto de plebiscito e referendo. Nós temos que diminuir as exigências formais que inibem a apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Você sabe dizer qual o projeto de lei de iniciativa popular que foi aprovado? Nem o da ficha limpa. Porque o da ficha limpa argumentou-se que não era possível comparar, checar a veracidade das assinaturas. Uhum. Então ele acabou sendo elaborado e depois... E eu tenho críticas, inclusive, a esse projeto, mas esse é um outro debate. E nós temos que valorizar as formas de democracia participativa. As conferências municipais, estaduais e nacionais de cultura, de saúde. Olha o que está acontecendo com o SUS. O SUS é subfinanciado desde a sua origem. E em larga medida porque esse debate não foi publicizado. Então, esses 5 aspectos são essenciais para que a gente avance numa engenharia institucional. Eu tenho uma origem na esquerda, eu dialogo com outros setores, porque eu entendo que, inclusive, nós precisamos, nesse momento, de uma frente ampla e democrática em torno de pontos de consenso. E o parlamentarismo, onde é que entra? O parlamentarismo é um sistema de governo, né? O parlamentarismo supõe partidos fortes. Você não tem parlamentarismo, Márcio, sem partidos fortes. O parlamentarismo significa que o chefe de governo, e aí existem vários arranjos, o Magalhães trabalha com isso, eu sou professor de Sistema Político Comparado no curso de Relações Internacionais, existem vários formatos, mas a essência é o seguinte: o chefe de governo é escolhido pelo parlamento, certo? O parlamentarismo tem uma grande vantagem em relação ao presidencialismo. Em situações de crise, as soluções possíveis são menos traumáticas, é verdade. Mas como estabelecer o parlamentarismo no Brasil, que tem mais de 300 parlamentares na Câmara Federal, à época aí do impeachment, controlados pelo Eduardo Cunha? Como estabelecer o parlamentarismo quando você tem, na verdade, bancadas paralelas aos partidos? Eu vejo méritos, outros no parlamentarismo. O eleitor vai votar em partidos, e os partidos serão mais responsabilizáveis. O que me faz ter um pé muito atrás com o parlamentarismo na nossa tradição brasileira, Márcio, é que ele sempre é tirado da cartola. É sempre uma carta na manga do colete, no bolso do colete, para resolver problemas que não têm a ver necessariamente com o presidencialismo.
Pois é, mas ele tem um tom golpista. João Goulart foi vítima disso. Né? Então, mas a questão do parlamentarismo, até que ponto ela está condicionada a uma reforma política? Eu acho que está. Porque sem uma reforma política que faça essas tarefas básicas de fortalecimento dos partidos, o eleitorado perceber que o voto para o parlamento é tão ou mais importante do que o voto para o executivo, para o bem e para o mal. O orçamento, ele nasce no executivo? Nasce. Aliás, isso é no mundo todo. Atenção, os americanófilos que eventualmente estejam me ouvindo. Nos Estados Unidos da América, 80% das matérias orçamentárias são de iniciativa do executivo estadunidense, não é do parlamento. Como é que você vai implementar o parlamentarismo se o parlamento não se presta ao serviço de legislar, de pensar para onde vão os rumos? Então o parlamentarismo, ele não é panaceia para nada. Ele tem que vir se vier, isso é um debate a ser feito. Eu fui, entre os idos de 92 e 93, eu fiz esse debate lá em Jundiaí. Eu era escalado pelo partido ao qual à época era afiliado para fazer o debate pró-presidencialismo, numa conjuntura específica. O parlamentarismo é parte do sistema político. Você não altera essas coisas isoladamente, como Jack o Estripador. É preciso uma concepção geral. Estamos dispostos a isso? Ok. Mas tem que vir acompanhado de um conjunto de mudanças e tem que ser por um debate público. E o parlamentar tem um papel nessa direção. Professor Magalhães. Endosso, eu acho que é isso mesmo. O parlamentarismo, ele tem várias virtudes e vários vícios para poder ser implementado. Acho que precisa ser por um debate público. Na verdade, eu acho que nós precisamos desse debate verdadeiramente nos dias de hoje, né? E retomando um pouco, Márcio, eu lembro que das manifestações de 2013, a ex-presidente Dilma Rousseff fez 5 pactos com a população. Entre eles, uma constituinte exclusiva para a reforma política. Desses 5 pactos, nenhum ela colocou em movimento, né? E aí, isso gerou uma cadeia de eventos que culminou no impeachment ou no golpe. A questão é que é o seguinte, nos termos que nós temos hoje, pensar numa mudança desse monte, dessa altura, ela precisa, em primeiro lugar, passar por uma reversão de expectativa. Hoje, não dá para a gente fazer um debate desse, público brasileiro, no clima que nós estamos, de mudar sistema de governo e mudar como um todo as coisas, sem a gente ter uma reversão de expectativa política. Se a gente precisa, em primeiro lugar, que um candidato que venha vencer as eleições possa imprimir um ritmo civilizatório na sociedade brasileira para que ela possa estar disposta a dialogar, para que ela possa estar disposta a experimentar o debate público sobre essas questões. Porque senão, se nós formos debater isso, e aí quando a gente está falando de sistema de governo, isso é muito relevante porque o presidencialismo foi escolhido em consulta popular, e se vier um parlamentarismo, tem que ser escolhido no mesma metodologia, né? Então, ou seja, com debate público, etc., e votação em urna, se nós não tivermos essa reversão de expectativa, nós corremos um sério risco de mudar sem mudar nada, e nós corremos um sério risco das pessoas realmente não experimentarem esse debate. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa reverter a expectativa sobre o mundo político como que nós vivemos hoje. E aí, depois, a gente poder fazer, sem a crise nos sombreando, sem esse tipo de crise nos sombreando, fazer um debate público que nos eleve. Uhum. Professor Adilson, eu queria abordar uma outra questão, atinente, inclusive, à sua área de atuação, que é a educação. E, nesse sentido, se a gente resgatar na lembrança o que era o sistema o sistema universitário público até 2002, nós vamos perceber que nós tínhamos uma configuração que mostrava que 75% dele era público e 25% era privado. Hoje nós tivemos uma inversão. Nos dias de hoje nós temos 75% do ensino privado, universitário, e 25%
público. Nós tivemos, nessa época, de 2002 para cá, no perfil da população brasileira, o nível de escolaridade superior subiu de 8% para 12%. E hoje, o que nós observamos no âmbito das universidades, do ensino superior, é o índice de evasão muito alto, beirando os 40%. E, se olharmos a realidade mundial, nós vamos perceber que os grandes saltos desenvolvimentistas aconteceram a partir da priorização da área da educação. Então, queria ouvi-lo a respeito. É uma colocação muito pertinente ao debate e é uma das dimensões, um dos eixos, né? A linha de 3 da frente, o que é? São os eixos que eu vou levar minha pré-campanha e depois a candidatura. Eu vou falar muito de cultura inclusiva e educação faz parte desse conceito. Eu vou falar de desenvolvimento e inovação e eu vou falar de defesa de direitos. Então eu quero abordar a sua questão nesse contexto. Não existe, eu não estou entre aqueles, Márcio, que atribuem à educação dimensões que cabem ao desenvolvimento. A equação é um pouco ao contrário. Quando você estabelece um patamar de desenvolvimento, a educação é uma exigência, ela é um fator importante, e o ensino superior, ele se presta, num projeto mais ousado de desenvolvimento, o ensino superior se presta a 3 possibilidades. Você tem aquilo que é mais visível, qualificação da força de trabalho nas várias áreas do conhecimento. Ok. Qualificação daqueles que vêm para a universidade, digamos, para ter uma situação melhor no emprego que já possuem, não necessariamente para atuar onde vão atuar. E elevação cultural das massas, que é o grande sonho. Era o sonho de Brizola. Foi o sonho de muitos que atuaram nessa linha. O que é que nós estamos vendo hoje? O sistema público de ensino superior, ele vem sendo desmontado. A emenda constitucional 95 corta na raiz essa possibilidade. Eu dou números, porque nós não podemos disputar processos eleitorais só com blá blá blá. É preciso pegar o pulso da situação. Antes do REUNE, da expansão do Sistema Público Federal de Ensino Superior, a UFO tinha 935 professores. Hoje nós somos 2.200. Antes do REUNE, nós éramos 28 graduações. Hoje, a UFO, os dados que eu tinha se mostraram defasados. Outro dia, num debate com a Pró-Reitoria de Graduação, eu fui atualizado. Eu falava que nós tínhamos 72 graduações, na verdade são mais de 100. Ora, se não houver expansão do sistema público de ensino,